Em um mundo onde o conhecimento é a chave para o sucesso, há aqueles que se dedicam a desbloquear esse tesouro para as mentes jovens. Prepare-se para uma viagem através das salas de aula e do conhecimento que molda o futuro. Esse é o Histórias, um podcast UniCesumar. Diretamente dos estúdios do Subsolo -1 do Polo Ponta Grossa, começa agora o Histórias, um podcast UniCesumar. Meu nome é Alan Barros e hoje eu estou aqui com a professora Laís Kosmoski. Olá, pessoal. Estamos aqui muito animados. Fazer um podcast muito bacana aí. Conversinha solta. Exatamente. Qual que é o objetivo? Começando falando do objetivo desse podcast. Qual é o objetivo desse podcast? Bom, a UniCesumar tem quase 4 mil alunos, pelo menos o Polo Ponta Grossa, 3.665 para ser mais exato. 132 colaboradores, então 132 professores, 46 pessoas que trabalham no administrativo e no suporte, então é muita gente. O nosso objetivo é fazer o pessoal se integrar um pouco mais. Muitas vezes fica difícil, fica difícil tanto os alunos conhecerem todo mundo, quanto os professores conhecerem todo mundo, correto? Correto. Então, nosso intuito é, cada semana, trazer aqui uma pessoa diferente, ou, às vezes, reunir um grupo de professores para falar de um assunto específico, mas, geralmente, para vocês conhecerem mais o corpo docente, conhecerem mais os professores de vocês, ali, às vezes, até descobrirem um interesse em comum, né? Por que não? Vamos fazer esse tipo de integração. Trazendo pessoas inspiradoras. Muito inspiradoras. Né? E quem que a gente trouxe? Hoje eu usei uma técnica que eu chamo de pirâmide invertida. Porque geralmente a pirâmide como que a gente começaria? Pela base, subiria. A gente preferiu fazer a técnica da pirâmide invertida, que foi algo que eu acabei de inventar. Mas a gente vai de cima para baixo, mesmo sendo de baixo para cima. Deu para entender? Mais ou menos? Claro. Muito bem. Totalmente. Então, quem é o nosso convidado? Quem é? Quem é nosso convidado? Quem é nosso convidado hoje? Inspirador, Vamos lá. muito inspirador. Exatamente. Gente, Eu vou... Todos os nossos dias tinha que ter a quantidade de horas que os dias dele têm. Exatamente. A gente não entende como uma pessoa pode trabalhar e fazer tanta coisa ao mesmo tempo, né? Mas é isso que a gente precisa. Como a gente precisa de muito assunto nesse primeiro episódio, a gente trouxe uma pessoa que faz muita coisa. Isso. Certo? Currículo rápido. Ele pode até me corrigir depois se eu falar alguma besteira. Então vamos lá. Tem graduação em farmácia, formação pela UEPG, mestrado e doutorado em ciências farmacêuticas pela UEPG também. Professor e diretor da UniCesumar. Falei que a gente ia começar, né? Do topo. Do chefe. Empresário, proprietário da Lecem Saúde Estética. Chiquérrimo. E nas horas vagas, não sei quais, Não sei mas quais ele é também. músico e chefe. Certo? Professor Rodrigo Caetano. Obrigado, bom dia. Não sei se eu digo bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do Depende. horário que vocês vão estar ouvindo isso. Exatamente. Depende do teu fuso horário. Não sei se você está vendo isso no presente ou no futuro, né? Que Então, lugar do mundo você se muito encontra bem. nesse momento. professor, professor, né? Vamos ser professor. Ai, Vamos lá. mais. Nossa. Não, então a ideia que a gente teve, né, justamente de conhecer, é partindo do princípio, certo? Então, esses papos que a gente já teve inúmeras vezes na sala dos professores, é isso que a gente quer trazer para cá. Então, conte a sua história. Era uma Desde, vez. exato, eu quero saber como era o Rodrigo menino, né? Nas ruas da Vila Cipa, não, nem sei. Mas, não, fala pra gente da tua história, como você começou, por que você quis fazer farmácia, se foi o primeiro curso, enfim, o microfone é seu. Certo, então eu fui criado na Vila Jardim Conceição, entre Jardim Conceição e 31 de Março, nascido e criado em Ponta Grossa, então eu sempre morei aqui, até casar na mesma casa. Então, mudanças para mim foi só depois do casamento, né, sair de uma casa e para outra. Cheguei a morar fora um tempo em Curitiba para fazer estágio, quando estava no último ano de graduação. Foi a única experiência estando em outra cidade, morando sozinho, sem meus pais, sem ninguém, morava sozinho. Mas a minha vocação sempre foi o magistério. Então, quando eu tinha uns 5 anos, o meu irmão mais velho estava na escola já, e eu ainda não. E aí ele vinha com os cadernos corrigidos pela professora, eu achava uma graça aquilo. A professora escrevia visto, legal, gostei, joia. E eu comecei a corrigir o caderno dele. E aí teve uma vez que meu pai teve que mandar um ofício, uma carta explicando para a professora porque todas as páginas do caderno de caligrafia tinham sido corrigidas por mim. Eu dei certo em tudo, né? Então, ótimo, excelente, gostei. Muito bom. Ganhei uma caneta vermelha e me realizei ali no caderno do meu irmão mais velho. E aí isso, então, eu já falava, antes de eu conhecer a escola, eu já queria ser professor. E aí, na minha cabeça, sempre foi isso. E a minha escolha fixa era fazer matemática. Eu ia seguir para a carreira do magistério para fazer matemática.
sempre gostei muito da área de matemática, da área de exatas, né? Então eu ia para essa área. Aí chegou no segundo ano do ensino médio, eu fui fazer um curso, porque eu também gostava da área da saúde e sempre tive uma certa fixação por agulhas. Tanto que hoje eu trabalho muito com agulhas lá na estética, né? Com seringa e injeção. E eu gostava, nossa, meu sonho era ir numa farmácia comprar uma seringa. E daí eu queria injetar no besouro, sabe? Aquela coisa. Meu Deus. Eu tô amando. Imagina a lista Papai Noel. Eu gostaria de uma caneta vermelha e Uma seringa. seringa. Exato. Exatamente. Mas deixa eu só te interromper. Isso, quando você corrigia essa parte que você fazia correção, você era alfabetizado já? Não. Então, eu alfabetizei antes de ir para a escola. Com 5 anos ali, eu já sabia ler e escrever. E eu aprendi, assim, perguntando para a mãe, o que está escrito aqui? É por isso que hoje Mas ele é o diretor. Exatamente. É precoce. Mas quantos irmãos você tem? Eu tenho 2. Peraí, o Guilherme é teu irmão gêmeo. Gêmeo. Inclusive, Eu nem eles, sabia se tinha ele irmão gêmeo. tem... É porque a gente não sabe quem é quem. Ele vem na segunda, quarta e sexta trabalhar, e o Guilherme vem terça, quinta e sábado. Você cumprimenta todo mundo como Rodrigo, mas na verdade são duas pessoas, entendeu? Eu revezo, por isso que eu dou conta. Exatamente. Eu tenho dois Agora tá Exato. explicado. Exatamente. Na verdade, eu não sei nem como ele vai fazer isso agora, porque ele acabou de fazer o cavanhaque, fez a barba pra participar do nosso maravilhoso programa. Combinado aí, né? Viu? Mas aí coloca teu filho. Que é É, tua cara meu também. filho, logo ele tá aí. Pode ser um substituto. Então, o Guilherme, ele é meu gêmeo não idêntico, né? A gente brinca aqui, mas, meu Deus, você nem desconfia que é meu irmão. É bem quanto diferente. mais gêmeo. E daí eu tenho um irmão mais velho. São os três, né? 3 irmãos, tudo homem lá em casa. E então aí eu fui com essa ideia, não vou fazer matemática para ser professor. E aí, quando eu fiz esse curso de auxiliar de farmácia, eu falei, nossa, a área de saúde me interessou muito. Só que aí eu ficava nessa divisão na hora de escolher carreira. Mas eu quero ser professor, se eu for para a área da saúde, aí o caminho estica. Mas aí aconteceu que quando eu estava no 3º ano do ensino médio, eu entrei para dar aula numa escola de ensino fundamental e educação infantil. Lá em Varanos, na época era Tales de Mileto, hoje é o Colégio Elite. Eu fiquei 6 anos lá, entrei como professor de informática, não tinha nem terminado o ensino médio na época. Dava informática para o infantil 1 até o 9º ano. Então, gente, eu já dei aula para educação infantil. Então, assim, era o tempo inteiro. Pensa numa exaustão que aquilo dá na gente quando chega o final da tarde. Você só quer silêncio. Então, nos primeiros dias de aula, que daí as crianças choram, vomitam na gente, todo mundo é recrutado lá para acalmar a criança. Eu passei por isso. E aí, lá na escola, então, eu já acabei tendo a oportunidade de ser professor. Eu pensei, bom, então, na verdade, eu já sou professor. Quer dizer que eu posso fazer farmácia, porque eu me matei para passar no vestibular de farmácia, que era concorrido, matemática não era. E eu tinha feito os 2 e estava com as 2 matrículas para fazer. E aí eu acabei optando por fazer farmácia, mesmo com a diretora do colégio lá falando, ela era professora de matemática. Ela falou para mim, se você fizer matemática, eu dou todas as minhas aulas para você. E aí eu fiquei. E durante toda a minha graduação, e mais um ano depois, eu ainda fiquei lá na escola. Eu saí de lá, estava na metade do mestrado, quando eu saí de lá. E eu já tinha começado pedagogia, depois que eu terminei farmácia, porque meu interesse era ficar lá. Ou seja, ele sempre fez 1000 coisas ao mesmo tempo. Meu Deus. Estava fazendo pedagogia e o mestrado ao mesmo tempo. Aí eu acabei trancando pedagogia, não fui para frente, e foi quando eu entrei numa instituição para dar aula no ensino superior, no SESCAG na época. Falou. Isso a concorrência. Faz parte da minha uai, história, né? lógico. O que eu posso fazer? Então, daí, dos 6 anos na escola, mais 5 anos no SESCAG, e depois que eu vim para cá, para a Unicesumar em 2018. Então, essa veia da docência sempre existiu. Quando eu fiz farmácia, eu já fiz com a cabeça daqui direto para o mestrado. E eu estava no meio do mestrado quando eu entrei no SESCAG, então não tinha nem concluído ainda. Eles erraram, né? Quando eles foram me contratar, eu levei uma certidão de inscrição de matrícula. Eu não tinha nem pós-concluído, eu era graduado. Só que o RH não viu isso na hora da contratação. Eles foram... Que beleza, hein? Tá vendo? Ó, passei. E aí já fazia 1 ano que eu estava lá, quando eles descobriram, eu já estava prestes a defender. Aí já estava na casa, né? Mas então, assim, mais uma coisa precoce. Essa coisa do precoce na minha vida é bem comum. Você nasceu prematuro, Rodrigo? Não, mas gêmeos, geralmente, né? Nasce antes um Pior pouco. que não, a gente nasceu de 39. É mesmo? Aham.
Parabéns pra tua mãe, viu? Isso que eu ia falar. Parabéns. Eu nasci com 3,5 e meu irmão com 3. Mãe Ó, tinha como é que é 6. o nome da sua mãe? Como é que é o nome dela? Maria. Dona Maria, a senhora é uma guerreira, viu? Aham. A senhora é Tinha 6 batalhadora quilos de mesmo. criança na barriga dela. E aí foi assim, eu vim parar na docência, sempre quis, sempre me realizei, sempre estive nela. Mas sempre fazendo outra coisa ao mesmo tempo, né? Lá na escola, quando eu trabalhei, eu era professor de informática e robótica, mas também fazia documentação escolar, financeiro, marketing, cuidava do site da escola. E depois comecei a virar substituto, comecei a dar aula de ciências, de química, de matemática, de O que inglês, tinha de pra fazer, você filosofia. fazia. Faltava um professor e eu entrava no lugar. Então, era assim. E isso me ajudou muito, aprendi muita coisa. Então, o meu magistério foi lá na escola. Quando eu entrei lá, era confundido com os alunos, né? Um piada de 16, 17 anos, dando aula para as crianças O de inspetor te 13. mandava pra aula, né? Vai pra Aham. aula, moleque. Às vezes até professor me chamava atenção no corredor. Vai pra sala. Normal, né? Mas foi isso. E daí, em 2018, você entrou aqui na Unicesumar. Daí eu entrei pra cá, né? Foi uma época que eu tava balançado, as coisas não estavam indo muito bem lá na outra instituição, então eu precisava, né, de uma outra oportunidade. E aí eu comecei a entregar currículo aqui. Eu mandei para Maringá, eu entreguei aqui, eu soltei um dirigível que passou aqui em cima, distribuindo meus currículos. E uma coisa que eu sempre falo, você tem que profetizar o que você quer na tua vida. É verdade. Então, eu passava aqui na frente, eu moro lá em Varandas. Eu vinha aqui, estavam construindo aqui, no tempo que era tudo mato. Né? Literalmente. Eu passava aqui na frente de carro, minha esposa falava, sério que você vai passar lá na frente de volta? Eu falei, sim, estou profetizando, ano que vem eu vou trabalhar lá. Então, em 2017, eu fiz umas 5, 6 visitas que eu passava aqui na frente e falava, olha que bonita essa faculdade, vou trabalhar aqui ano que vem. E daí chegou dia 3 de janeiro de 2018, me ligaram marcando entrevista. Então eu falo, ó, cuidado com a minha profecia, hein? E você lembra quantas horas... Você entrou pra... Quantas horas você começou dando aula? 12 ou 14, não era muito. Só que em abril a Tati já assumiu a coordenação. Uhum. E aí ela tinha 37. E ela me largou umas 20. Vai que é tua. E aí dali de 12 a 16 eu já fui para 30. Sim. Então eu acabei assim ficando com a carga horária. Daí 2018, 19, fiquei ali como professor, 20, 21, que foi os anos da pandemia, já era para eu ter me tornado professor T24. Acabou bloqueando essas movimentações no período da pandemia, então eu fiquei ali na espera. Stand-by. E quando foi para vir o T24, daí já veio a coordenação de curso, em agosto de 2021. Daí, daí foi assim, aquele plot twist, né? Eu achei que estava esperando ter 24, já veio ter 40 coordenação. Na época eu estava com um contrato na UEPG lá de 20 horas, tive que rescindir para ficar só aqui, para dar conta, né, do que eu fazia. E aí, exatamente um ano depois, em agosto de 2022, que o antigo diretor saiu, abriu-se uma seleção interna e daí foi quando eu assumi a direção. Que também foi algo que eu não esperava. Foi bem... Não esperava nesse momento da carreira, né? Então... Isso que eu ia perguntar pra você, como que fica a... Você tem toda a tua trajetória bem precoce, que nem você falou, desde muito cedo, você tá na docência, etc. Mas assim, como que fica a cabeça? Porque tua trajetória foi, né, assim, proporcional à sua competência, vamos puxar bastante Isso. o saco. Proporcional à sua competência, chefe. Mas assim, foi muito rápido. Você saiu ali da sala dos professores como você estava com a gente, né? E de repente você tem uma escalada bem grande. Como que fica a cabeça e assim, o nível de responsabilidade? Porque eu imagino que é uma mudança gigantesca. Sim. Assim, uma das coisas que eu observo assim, é que eu, independente de onde eu estou, eu sempre me sinto professor. Tanto que nesse semestre eu estava com saudade. Eu fiquei 1 ano sem sala de aula. De agosto de 2022 a agosto de 2023. E aí eu estava com saudade. Eu falei, nossa, mas eu me sinto professor, embora estando na gestão, né? Eu falei para a Tati, ó, deixa uma turma aí que esse semestre eu vou dar aula. Eu estou dando aula para o 6º semestre de psicologia da manhã, esse semestre. E é porque eu precisava, eu queria esse contato de novo e tal, porque sempre me fez muito bem. Eu sempre... Assim, a gente, quando é entusiasta da docência, você entra numa sala de aula, você esquece do mundo, né? Sim. Você não vê horário, você não lembra do celular, você só se entrega ali. E
às vezes você está tão envolvido, nem sempre os alunos estão na mesma vibe. Sim. Você tá tão Geralmente envolvido não, né? que o aluno levanta a mão, professor, já deu 11h40, a gente não precisa ir, né? E ainda mais quando é um negócio que você gosta. Porque a gente muitas vezes pega a disciplina de tudo quanto é coisa, né? Sim. Pra dar aquela ajudada, assim, também. Às vezes sai um Isso. professor, você precisa pegar, você cobre ali. Tem que ser Nem versátil, tudo. né? Assim, a gente acaba gostando de tudo que a gente estuda, porque quando você realmente entende algo, você tem a tendência de gostar mais. Sim. Mas aquilo que realmente a sua formação, aquilo que você fez com paixão, posso falar do meu linha, lado, né? por exemplo, genética. Quando eu dou aula. Eu sou um professor dando aula de genética, eu sou outro professor dando aula de parasitologia. Não que eu não goste de parasita, eu gosto. Mas genética é o que você falou. É outro- Cara, você fica meio em transe? Não é exatamente isso. O Mas... estado de flow, Então, né? mas assim, cara, e sai tão. Vocês têm essa impressão também que vocês não têm pausa? Eu não consigo respirar quando eu tô falando de algo que eu gosto muito. A gente sai cansado. Falo, sem pausa nenhum, os alunos ficam, né? Eu já falo Aham. rápido. Mas isso é bem isso que você falou. Você entra meio que no estado é um de. mergulho, assim, você Aham. faz um hiperfoco, assim, e vai, né? É. Eu falo que, Isso é legal. Eu falo que nós três temos filhos pequenos. Uhum. Eu falo que quando eu estou dando aula é o momento que eu descanso. É. Porque é o momento que você tá ali e que você, não, agora eu vou, tipo, passar o conhecimento, agora eu vou dar aula, agora eu vou, né? Então, eu acho, assim, que é sensacional. E às vezes a gente tá estressado até mesmo, com situações particulares, né? Etc. aí da vida. E daí você chega e pensa, não, agora eu tenho que deixar isso da porta para fora. Sim. Principalmente quando é essa disciplina que você gosta, você chega lá E flui. né, você só surfa ali e vai, né? Mas essa mudança para gestão, assim, respondendo a tua pergunta, né? Foi algo assim que da coordenação era algo que eu queria. Não posso falar para vocês, não almejava, isso almejava, sim, né? Eu queria. E até quando eu estava lá no ensino médio, eu colocava as minhas metas no papel, sabe? Quando você, tal ano eu quero ter terminado a graduação, tal ano mestrado. Algumas eu cumpri naquele ritmo, né? Outras não. Então, por exemplo, eu achava que eu ia emendar o mestrado no doutorado. E quando eu terminei o mestrado, não, eu quis ter filho, casar, viver uma vida pessoal. Eu dei 5 anos de intervalo, né? Eu tive 2 filhos aí nesse prazo. E aí, quando chegou o momento assim, ou você faz o doutorado ou vai ser difícil daqui para frente, aí eu comecei. E agora estou terminando, não concluí ainda, né? Estou na reta final agora, até março para defender. Então, toda essa transição mesmo, ela vai mexendo mesmo, porque na coordenação eu tinha um tipo de responsabilidade gerencial e agora na direção é diferente, porque basicamente tudo que acontece aqui dentro é minha responsabilidade. E, inclusive, eu me sinto responsável afetivamente, porque quando os colaboradores trazem situações pessoais da vida deles, e é comum. Eu tive muito contato, que nem você falou, estava na sala dos professores até esses dias atrás. Então, os professores me conhecem, eu sempre estou andando pelo Inclusive, setor. quando você quiser passar lá tomar um café. Vou lá. Tem uma máquina de café agora lá, Tem muito uma boa. máquina, estou sabendo. Então, e daí existe uma certa liberdade, né, de compartilhar. E eu acabo, assim, eu vou para casa e fico pensando, né, eu me sinto responsável pelo que está acontecendo na vida das pessoas, né. Então, tem muitas coisas que não estão no alcance, né. Como gestor, às vezes eu tenho que ter um pensamento bem racional. Em outros casos, o envolvimento é mais afetivo e eu não alcanço a resolução do problema do outro. E aí minha estratégia é orar. Aí eu penso assim, a vida daquela pessoa lá, eu não posso fazer nada, mas Deus pode. Né? Então, isso é uma das coisas que eu faço todo dia antes de chegar aqui. Né? Quando eu me vi diante desse desafio, eu pensava, nossa, mas meu Deus, né? Porque eu? E será que eu vou dar conta? E como que vai ser? E daí eu pensava, mas eu queria ser coordenador, eu não queria ser diretor, né? Eu gosto de ser coordenador, eu gosto do que eu faço aqui. E parece que agora eu vou ficar mais longe de tudo e de todos. Então eu tinha, sabe, esse luto da transição, porque foi muito rápido. E aí eu entrei, fui me ambientando com a função, e eu sempre pensei isso, eu vou chegar lá e vai ter um monte de muralhas para derrubar. Eu chego aqui de manhã e falo, Jesus, entre na frente. Vai derrubando as muralhas que eu não vou conseguir. Porque é isso, né? Eu penso assim, eu não sei do que eu vou ser capaz. Né? Mas Deus sabe. E se caiu no meu colo aquilo, se a oportunidade veio para mim, tem um motivo para eu estar aqui. E eu acho que é disso que a gente fala, né? Eu acho que
todos nós professores, a gente vê além do que é nosso prazer, também a nossa missão e o nosso propósito. Com certeza. Então a gente vê o que a gente faz, né? A transformação que a gente cria na vida do aluno e é isso que engaja eles com o professor. Eles se conectam com o professor que realmente está ali por eles e não só pelo trabalho em si. É porque a gente se doa, né? Porque quando a gente trabalha como professor, você trabalha para você trabalhar e você trabalha depois de você trabalhar. Sim, em casa, né? Sim. Se leva muita coisa e não tira eles da cabeça Não, nenhum o momento. tempo inteiro pensando. É só dezembro, né? Que daí você vai pra Ah, praia exatamente. e ainda encontra os bênçãos, né? Sim. Você tá em Guaratuba, naquela areia branca, bonita, né? De repente, professor, meu Deus. Professor sou eu. Professor, nem tomou sol o ano inteiro, né? Tá aquele... O gesso, né? refletindo o sol todo. Aí vem um aluno professor, você, não sou eu. Não. Não. Mas ainda nessa seara que você falou dessa tua transição, assim, saindo de professor, indo para diretor, tem uma coisa que eu sempre quis te perguntar, olhando no teu olho agora. Qual é o teu salário? Tô brincando. Não, outra coisa. É assim, não, isso é zoeirinha cultural. Procurando o portal da transparência. Porque sempre que a gente tem, assim, a saída de uma pessoa que tá no mesmo... Tá na mesma área. Vamos usar isso que eu falei antes. Tá todo mundo na sala dos professores, daí se dá essa galgada, assim. Óbvio que tem tua visão ali, organizacional, daquilo que você almeja, né? De coordenar toda aquela galera. Mas também tem o feedback. Você notou que a galera ficou um pouco mais reticente para lidar com você? Ou não, mesma coisa? Olha, algumas pessoas... É que, assim, quando eu estava como professor, meu contato era mais na área da saúde. Né? Então, eu era pouco inteirado, conhecia menos os outros setores, exatas, humanas. Então, para esses professores de exatas e humanas, eu imagino que eu já era uma pessoa estranha, né? Então, eles só sabiam que eu já estava aqui, né? Os professores de saúde ali que eu já conversava, eu não notei tanta diferença, assim, no sentido, um receio, né? Agora ele é diretor. Não, achei que continuou natural, assim, a conversa, né? Inclusive, né, no sentido de me trazer coisas, lá no laboratório tá faltando coisa. Então, às vezes, tem essa liberdade mesmo. Ficou bem mais né? fácil para reclamar, né? Mais fácil. Eu tenho um canal direto, né? E nem sempre isso resolve as coisas, né? Mas é o fato que eu, no meu ponto de vista, né? Não sei, no ponto de vista da outra parte, né? Dos professores, se eles sentiram algum distanciamento. O fato é que também a minha presença aqui à noite diminuiu. E como a rotina administrativa ela é toda durante o dia, eu acabo tendo que estar aqui em horário comercial quase todos os dias. E aí eu escolho 1 ou 2 noites na semana que eu fico um período mais prolongado para dar uma circulada. Mas não estou toda noite aqui como era antes, né? Então isso também é uma das coisas que diminuiu um pouco a frequência de contato, né? O Rodrigo falou que quando ele queria entrar aqui, ele passava e concretizava e mandava um dirigível com o currículo dele, enfim, né? Quando eu queria entrar aqui, eu mandava mensagem para ele. Rodrigo, tem uma vaga para mim? Rodrigo, tem... Todo mês eu mandava para ele. Você tem que usar os conhecidos, né? Você Oi, tem Rodrigo, que... tudo bem? Lembra de mim? Eu quero dar aula. Não esqueça. Eu não posso falar nada porque minha esposa, meu amor, beijo, você está em casa de licença. Minha esposa entrou aqui antes de mim, né? Eu sei o que é encher o saco. Agora imagina, você mandava por mensagem. Agora o que era eu falando todo dia? Viu, fala o meu nome, eu tô precisando. Vai, fala lá. Ela já tava de saco cheio já de eu ficar pedindo. E o legal é que o nome dele é Alain, mas o povo fala Alain, né? Eu chamei ele de Alain alguns meses na minha vida, até o dia que eu cheguei assim, professor, como é que é teu nome? É Alain tipo Jacan. Se você assiste Masterchef, você sabe que o nome do gordinho lá se escreve Jaquim. Inclusive, é a mesma lógica. Ontem foi a final do Masterchef, fiquei até 1h40 da manhã assistindo. É boa, essa temporada eu não assisti. Mas o cara é chefe, né? Era até meu próximo tópico. Era meu professor. Não sei se vocês sabem também, o professor Rodrigo, ele é músico, né? A gente já vai entrar também nessa parte de música, porque ele é um cara muito musical. E ele também é chefe, né? Faz pratos maravilhosos. Tanto que na reunião do final do ano, dos professores... Dos professores, ele não contrata buffet, nem banda de entretenimento. Ele canta e ele faz todos os pratos que as pessoas comem no mesmo dia. Tudo ao mesmo tempo. Tudo, inclusive. exatamente. Ele passa a tarde toda cozinhando pra gente, prepara tudo para que a gente tenha essa maravilhosa refeição ao som, né, do seu teclado e da sua voz aveludada. O senhor Rodrigo é muito talentoso. Não, eu tô falando brincando aqui, mas obviamente que a parte do buffet
é brincadeira, né? Ele não teria tempo hábil Brincadeira com fundo de verdade. para cozinhar para 200 pessoas, mas a parte musical é verdade. O Rodrigo sempre, toda festa que a gente faz, toda a confraternização dos professores, ele leva o seu teclado. Inclusive, vão lá no Instagram dele, ele sempre posta nos stories. Exatamente. E, não, mas antes da gente chegar nessa parte dos hobbies, que a gente, de novo, a gente ainda não descobriu qual horário que ele arranja para fazer isso. Eu não sei qual é o horário que ele tem hobby. Eu não sabia, Exatamente. Não entendi ainda. Acho Mas- que ele não dorme. Mas antes disso, o Rodrigo, além de deixar as pessoas bonitas por dentro, com conhecimento, ele também deixa as pessoas bonitas por fora. Porque ele tem uma clínica de estética. É verdade. Certo? Inclusive, aconselho vocês irem. Eu fiz um tratamentinho lá depois da minha gestação. Ó, Exatamente. Vamos elogiar aqui, porque vai que é o primeiro patrocínio que a gente consegue. Já conseguimos um tratamento. Licença patrocina, gente. Exatamente. Eu tô precisando retocar meu botox. Não, mas fala um pouquinho disso, dessa parte empresarial também, de como você consegue lidar, se é só você, se você tem ajuda, se... Olha, Enfim. então, a estética, na verdade, sempre foi meu interesse. Desde que eu fazia graduação, Por eu causa gostava. das agulhas. Sabe que começou primeiro, nem eram as agulhas, era com a cosmética, minha paixão ali. E eu sempre tive interesse de estudar essa área, gostava muito. E na farmácia a gente tem uma disciplina de cosmetologia, né? Então você aprende como que elabora o cosmético e tal. E, por incrível que pareça, eu ia super mal nessa disciplina. Peguei até exame. Você veja só. Alunos, o diretor também ficou pro exame. Não Viu? se Não, a gente desesperem. tem que prestigiar, né? O exame é uma coisa que o professor elabora com carinho, né? Então, a gente Exatamente. É a final, gente. Time que não vai pra final não ganha campeonato. Exato. Exato. Tem que- E o tem professor, que ter a coisa essa que ele noção. mais adora é quanto mais prova de exame tiver pra ele corrigir depois, ele ama. Não, Você não com faz certeza, Você porque não faz ideia. normalmente ele tá corrigindo na véspera do Natal, né? Isso, Exatamente. A gente ama. A gente ama. A gente não quer ficar com a nossa família, né? A gente quer Não. corrigir. É tocado gosta pelo de espírito do Papai Noel, né? Na hora de corrigir, né? Deixa eu tirar alguns décimos do saco do Papai Noel aqui. Isso. Mas o fato é que, assim, eu gostava muito dessa área. E aí, assim, sempre fui estudando e a habilitação da farmácia estética veio depois, né? Veio ali em 2015, mais ou menos, 13, acho. E aí, eu já queria fazer a minha pesquisa de mestrado nessa área, não deu certo, fui para produtos naturais. Um dos motivos para eu esperar o doutorado foi por isso, porque eu queria fazer um estudo nessa área, né? Na área da estética ou da cosmética. E aí eu já tinha um salão de beleza que eu comecei a trabalhar com isso em 2009, cabelo, maquiagem e tal. E aí eu atendi em casa ou a domicílio. Um dia, se eu for no Faustão, eu vou contar o quanto já. Torcer pro Faustão Eu tá tinha inteiro até o lá. Faustão, né? O Faustão agora se aposentou da TV, vai ter que ser, sei lá. Vai ter que se contentar com nós, por O enquanto. Luciano Huck pode ser. Pode ser o Luciano Huck. Eu pegava o carro do pai, o golzinho, rebatia o banco, colocava um lavatório e colocava uma mala de viagem cheia de tranqueiraiada e ia para casa da pessoa, chegava lá, ligava o lavatório e tal. E cobrava uma mixaria. Nossa Só pra Senhora, poder fazer. era uma humilhação. Aí... Mas aí eu fui pegando o jeito e daí quando chegou uma hora que estava ali no meio do mestrado, tinha muito cliente atendendo em casa. Você imagine na minha casa, era papel, cachorro, gato, cabelo, prova, tudo junto. Eu falei, não, agora tem que abrir um negócio, né? E esse foi aquele passo, porque você pensa, não, abrir um negócio é uma coisa assim de outro mundo, né? E não, você vai lá, aluga uma sala e quando você vê, você abriu, né? Depois você corre atrás do resto. Sem capital, sem nada, né? Eu não tinha Só com a dinheiro. cara e coragem. Cara e coragem. Aí eu fiquei ali um bom tempo, 10 anos, com salão de beleza. E aí chegou a hora que, assim, o tempo foi me dominando com outras atividades e o serviço de cabelo era muito demorado e pouco rentável. E aí eu comecei a trabalhar com a estética e estava indo em paralelo com as duas coisas. Até que chegou a hora que eu fechei o salão, tirei tudo de lá e virou clínica de estética. Mas era você sozinho? Sempre lá no início, quando eu abri o salão, eu tinha uma sócia, mas depois eu sempre trabalhei sozinho. E aí, às vezes, eu alugava espaço para manicure, quando tinha um salão, para outros profissionais, mas eu sempre trabalhei sozinho. E ainda atendo, eventualmente, cabelo, maquiagem, num outro salão, lá no Domus, lá no Jardim Carvalho. Mas é assim, isso é porque eu gosto mesmo, porque eu investi em maquiagem importada por um bom tempo. E aí eu olho para aquela maleta lá e falo, não dá para aposentar isso. Não dá E dó. a Isa gosta? A Isa gosta de maquiagem. Ela tá Agora, sempre Botox... Não. Ela faz eu arrumar o cabelo dela, mas Botox ela fez uma vez e nunca mais quis.
Deus não dá asa para cobra mesmo. Tem tudo na mão. Não gosta da agulha, não gosta de intervenções invasivas. Ali não vai. Mas, e aí assim, eu vou tocando. Lá eu tenho uma sócia hoje na clínica de estética, mas ela também tem um emprego de 40 horas na UEPG. Então, assim, maior parte do tempo a clínica fica fechada e a gente só atende por hora marcada. Então, é um negócio, mas não é um negócio principal. E, assim, teria que ter mais dedicação lá para fluir mesmo. E a gente atende a hora que dá. No tempo que dá. Tem semanas que não atendo nenhuma vez. Mas isso, de certa forma, é bom, né? Porque você vê, como vocês dois trabalham em tempo integral, no horário comercial, a maioria das pessoas também trabalha. Então, vocês fazem horários diferenciados que Exatamente. Se encaixam no cronograma dos clientes também, né? E daí ali a gente foi, né, aí aprendendo técnicas e tal. Hoje, como eu dou aula aqui na pós-graduação também na área da estética, então a gente está sempre atualizando. Em termos das ferramentas, dos tratamentos que tem, e aí a gente leva isso para a clínica. Quando eu fiz essa sociedade com ela, a gente já se conhece há um bom tempo lá da UEPG, isso incrementou bastante, porque daí a gente ia investindo junto. Então, a gente conseguiu melhorar muito a estrutura da clínica. Agora, recentemente, reformamos tudo lá, então também... Ficou lindo, inclusive. Inclusive, beijo pro Traud. E foi isso, mas é um desafio também, tocar um negócio assim, a gente pensa, é fácil ganhar dinheiro com o seu próprio negócio, mas não é tanto assim. Quando você vai pagar imposto, quando você vai regularizar tudo, né, vai fazer as continhas lá com o contador. Lidar com cliente. Clientela, é tudo bastante difícil, né, desafiador. E hoje não tem mercado que não está saturado, né? Então, você olha para essa área da estética, mas tem aos montes, né? Então, ou seja, você tem que... Exatamente. E assim, hoje, o apelo dentro dessa área é vender antes e depois, que é uma coisa que eu não concordo. Eu acho assim, eu às vezes posto um ou outro que é processo de embelezamento. Por exemplo, o preenchimento labial é embelezamento, não é um tratamento. Então, você sabe que é mais proporcional entre as pessoas o resultado. Agora, você vai fazer um processo de estímulo de colágeno, isso depende da vida da pessoa até aqui. Sim. Do hábito dela hoje, então eu não posso te prometer. Do organismo, né? Como é que vai reagir. E aí a gente acaba também perdendo, às vezes, um pouco, mas é uma seleção de perfil. Então, hoje, os clientes que eu tenho que me procuram têm uma característica já. Então, para eu não abrir muito dessa característica de clientela que eu já tenho, e que me gratifica também, a gente mantém uma postura que eu considero ética, que está de acordo com os meus valores e que não vai abrir mão disso para, né, melhorar o financeiro. Qual que é a maior procura hoje em dia nessa área? É a harmonização? Tá mais em alta? Hoje, assim, lá eu trabalho mais com facial, minha sócia é mais com corporal, mas é mais a parte de facial que eu trabalho, é botox e bioestimulador, que é mais procurado, né? E tem gente que vai lá e pergunta, o que dá para fazer, né? Fazer milagre? Vocês fazem Olha milagre aqui para minha cara, o que dá para fazer? Eu falei, olha, dá para fazer muita coisa. O que tá te incomodando? Qual que é a tua prioridade, né? Cara, mas o povo tá perdendo meio que a mão nessa harmonização. Não tô dizendo todos, né? Obviamente. Mas tem gente que tá perdendo a mão na harmonização facial, mas não tá, não? Eu concordo. É que, assim, eu acho assim que você extrapola, né? Porque uma coisa é você realçar o que você já tem. Outra coisa é mudar. Outra coisa é mudar. Tem gente que fica... É uma desarmonização. Não, destruição facial. Tem gente que fica... É o que você falou. Cara, você descaracteriza a pessoa. Fica muito estranho. Deus não vai reconhecer. Vai falar, mas não tô foi lembrar. esse que eu fiz. Esse aqui não fiz. De ter mandado alguém com essa forminha aqui. Tá muito diferente. Os lábios, tem muita gente que vem com receio, inclusive. Porque vê essa realidade, esses padrões aí. Muito queixo, muita bochecha. Os lábios que parece bunda de babuíno, né? Né? E eu falo, não, calma, né? Calma que isso é o exagero. Que a gente trabalha com... O ideal é aquela coisa, olha para você assim e pensa, será que fez alguma coisa? Tá bonito. Será que fez com aquele mistério no ar? Você pode mentir, isso aqui é beleza natural. Tudo. Sim, acordei assim. Essa ideia, né? Tipo assim, esses cílios é seu? Sim, eu paguei por ele. Será que essa pessoa... Me pertence. Será que essa pessoa fez alguma coisa ou foi uma abelha que picou o beiço dela? Não sei. Ou ela chupou o copinho, tem uma técnica. Meu Deus! Já viram? Você chupa...
15 segundinhos já dá um resultado. Ah, assim. Fica maravilhoso. Fica ali. Você que não tem dinheiro, né? Você que eventualmente está precisando economizar, chupe um copo, faça um vácuo nos seus lábios, que vai ficar muito bom. Professor Rodrigo que... Rodrigo recomenda. Faz o teste pra ver se vai gostar do preenchimento. Sim, Né? Exatamente. É o test Exato. drive. O test drive, exatamente. Muito bom. Excelente. O que você quer falar agora, professores? Tem alguma pergunta específica? Porque senão eu já vou entrar na parte dos talentos. Além desses que a gente, dos talentos com certeza. acadêmicos. Talentos. Bom, falando sério agora, Rodrigo, você tem a parte tua musical muito aflorada. Você tem uma escola de música, não tem também? Tenho Além com minha disso, esposa. quer dizer, a gente não para, Não parou por aqui. a gente não para de falar o que esse homem faz. Também tem escola de música, mas assim, você também é muito envolvido com a parte de igreja, né? Da igreja você gosta bastante. E a parte musical. Conta pra gente como que... Você começa desde sempre, se tua família é muito religiosa, se você já começou isso Olha, mais minha tarde. família eu tenho ali alguns exemplos, né, das minhas avós, que sempre foram bem fiéis, assim, né? Mas eu tive um tempo à toa, né? Então, sabe aquele tempo que você diz assim, eu sou católico. Eu não vou, Não mas praticante. Só que eu não vou, né? A única religião que tem não praticante é o católico, né? Vamos falar a Não, o verdade. evangélico tem também. Mas que se intitula assim, eu sou um católico não praticante. aham. Porque No basicamente evangélico a gente fala assim, eu sou evangélico, mas desviado. desviado. Ah, tem isso? Tem. Sabia, não. É. E aí, assim, eu não tinha... Eu sempre gostei de música. Eu era afinadinho, né? Desde criança. Mas, assim, com uma voz extremamente nasal, que eu tenho hoje, tipo, já é lapidado pela técnica vocal, mas foi o que deu para fazer agora. O resto é só operando o nariz mesmo. Resolvendo os problemas de septo nasal e coisa lá. Mas, assim, não sabia tocar nenhum instrumento, nada, né? E também... Terminei a catequese ali, a crisma, fiquei um ano ali em grupo de adolescente e sumi da igreja, porque eu pensava assim, eu vou na igreja todo domingo e é sempre a mesma coisa. Primeira leitura, segunda leitura, evangelho, se for uma vez por ano. É só a mesma coisa. Mesma coisa. Então, você veja, né, mas é a falta realmente de entender o que está fazendo lá, né? E aí, quando foi 2009, que daí a gente teve uns abalos, assim, minha família até ali era meio tipo de propaganda de margarina, sabe? Chegava Natal, todo mundo era vivo na família, ninguém tinha morrido, né? Vó dos dois lados, se reunia, aquela coisa bonita. E ali começou, 2008, 2009, morreu meu avô paterno, depois minha avó materna, e aquilo ali deu uma fragilizada, uma balada. E foi o momento que eu pensei, não... Eu estou precisando buscar, né, essa ajuda espiritual. E aí eu fui, né, e comecei. Tinha uma amiga minha que cantava lá na igreja, falou, vamos lá, vamos junto. E aí nessa capelinha que eu comecei, eu canto lá até hoje, porque é sabe aquela coisa que tua sementinha? Tá lá. É lá na Vila Princesa, descendo a Tomazina, uma capela assim que nas celebrações de domingo dá umas 50, 60 pessoas no máximo. Então é bem pequenininho. E na época só tinha o seu Valdemar, falecido já. O seu Valdemar, ele tocava violão no Jang Jang, só de ouvido, sem ler cifra. Jang Jang. Você falava para ele, seu Valdemar, a música é assim. Já sei. Esse é um baião. Jang Jang. Outra música, esse é um foxtrot. Jang Jang. Então, resumindo... Mas você sabia que era foxtrot? Mas era o mesmo ritmo que ele tomava. Tá. Ele sabia na cabeça dele. Ele mas falava, na execução era Exatamente. esse é tal, mas eu vou fazer um pouco mais sofisticado. E daí, às vezes, tocava ali, eu perdia vergonha na cara. Porque imagina se cantar um salmo lá na frente, o velhinho tocando tudo diferente, e você desafinando, insegura as pernas tremendo. Então, vai assim, pela fé. isso aí é para ensinar. Vaidade não é ali o lugar. Não é. Você leva isso na cara mesmo, você erra, faz feio para você aprender a se colocar no teu lugar. Isso. Porque você não tá lá para aparecer. Né? E Que aí... a glória é pra Deus, né? Exatamente. E aí, assim, aquilo ali foi eu fui aprendendo muita coisa da igreja, fui me fortalecendo. E aí foi nesse contexto que eu conheci a minha esposa, que é a Isa. Isa Clis, o nome dela, né? Mas mais conhecida como Isa. E aí, ela que tocava teclado. Então, ela começou lá na igreja porque só tinha o seu Valdemar para tocar. E daí uma outra amiga falou, conheço uma moça que toca teclado. E eu sempre tive vontade. Aí a gente fazia amizade, porque daí eu tinha que buscar ela na casa dela para levar ela a tocar na igreja. Amizade com interesse em Isa, desde o começo. Aí eu falei para ela, olha, eu tenho vontade de fazer aula de teclado, entrei na aula de teclado com ela. Aí, ó.
Daí já ficava para tomar café Ai, meu Deus. na casa da sogra, né? Mas até então não era Não era sogra, mas já E tinha aí intenção. ela já começou a não cobrar mais a aula. Você viu, me deu aula de teclado para me seduzir. Sim. Então ela daí começou Agarrou o Rodrigo pelas teclas. e a gente ficou assim, mas foi pelas teclas. Foi bonito, foi bonito. Ele pegou. E aí assim, a gente fez amizade ali, mas era muito engraçado, porque assim, a gente ficou uns 2 anos ali e eu não achava que a Isa era a pessoa para mim, nem ela. E eu tava correndo atrás de uma outra pessoa que, né, hoje tem uma orientação sexual diferente. E ela tava correndo atrás de uma outra pessoa também que queria ser padre. Eu falei, gente, né? Olha, Nossa. Não, tudo certo pra dar errado, tudo né, gente? certo, Vamos combinar. né? E a gente trocava confidência ainda sobre os nossos rolos ali, né? Até que chegou uma hora que eu comecei a ver, não, mas eu vou no mercado, eu chamo a Isa. Eu quero comprar uma camiseta, eu chamo a Isa. Eu quero ir ali na esquina, eu chamo a Isa. A gente andava o tempo inteiro junto e todo mundo falava, Tipo, já namoravam e nem sabiam. O povo falava, vai chipar, e a gente falava, ai, vocês não sabem, não sabem o que é amizade, né? E aí até que chegou uma hora que caiu a venda e daí a gente viu, né? Não, realmente. E aí, daí nisso que eu aprendi a tocar teclado com ela. Depois, nesse tempo lá que eu morei em Curitiba, eu fiz um tempinho de aula de piano popular também para aprender umas coisas lá. Mas hoje, assim, teclado eu não me sinto, tecladista. Dou uma arranhada, toco o suficiente para cantar junto, né? E daí fui fazendo algumas aulas, mas tudo depois de grande. Então a minha formação musical ela veio com 22 anos para cima, depois de adulto já, né? Então sempre é tempo, né, da gente aprender. Inclusive, Isa, eu vou voltar pras aulas. Eu não desisti ainda. Ela aí já fez aula de teclado com isso. E aí isso sempre muito voltado para a igreja. Isso sempre foi algo que eu me perguntei, mas eu gosto de música, mas eu não quero ser artista. Porque eu não tenho afinidade com o palco, sabe? Eu não gosto do palco, daquela coisa de me apresentar. Eu gosto de cantar na igreja. E daí chegou uma hora que eu resolvi isso para mim, sabe? Então, se você me perguntar que estilo musical que você gosta, meu carro só tem música Gosto. de igreja. Isso. É. E eu gosto de outros estilos, gosto de música, assisto os realities musicais, adoro ver gente assim que arrebenta na música. Mas hoje, para mim, é instrumento de louvor mesmo, é dentro da igreja. E aí, dentro disso, eu fui construindo um caminho, né? Hoje, eu tenho alguns ministérios lá na igreja, na música, eu sou ministro da Eucaristia também. Mais uma coisa. E eu faço teologia também. Olá. A minha segunda graduação que eu estou fazendo em teologia. E isso já é um processo vocacional aí, porque eu penso no futuro de ser diácono, permanente na igreja. Agora, nesse ano, em abril, eu participei de um acampamento na paróquia Santa Rita lá, que é um retiro de 5 dias que você vai para lá e fica exilado, sem celular. Maravilhoso. Imagine, sem celular. Eu fico com Dá 2 celulares. Dá um pouco de aflição também, imagina. Nossa, e daí eu pensei aqui, como é que eu vou fazer e tal, ficar longe sem comunicação, né? Ninguém vai conseguir falar comigo e tal. E a Isa sozinha com as crianças foi bem no dia que ela estava começando a trabalhar na escola Santa Teresinha. Então foi tudo junto, assim, mas foi assim, uma virada de chave. Providencial. Assim, cara do céu. Se eu falar para vocês, ó, tem marcos na vida da gente. Você se formou, era um marco. Daí, quando você casa, parece que a formatura até fica menos importante, porque o casamento chama mais atenção. Aí nasce o teu filho, aí a emoção é bem maior e fica o resto. Isso. E o acampamento, para mim, ele foi, tipo, pare a pare com esses outros eventos, porque eu nasci de novo ali, sabe? Então, é um marco, assim, grandioso na minha vida. Porque eu tinha curas que eu precisava buscar e que eu não sabia, na verdade. Até então, não sabia. Todos nós, né, precisamos. E assim, coisas da nossa, você fala histórias, né? Coisas da nossa história que não estão escritas na testa, né? Então, foi algo que... E por isso que hoje a espiritualidade, para mim, é um valor fundamental, né? Esses dias eu estava na psicóloga lá, ela falou, não, dá para perceber já o quanto isso fala alto na tua vida. Família, trabalho, espiritualidade. São valores, assim... E essa experiência de você colocar Deus em cima, até dos teus filhos, até da tua esposa, até do teu trabalho, até de tudo, e fica só você e ele lá, é uma experiência totalmente diferente de tudo que eu já vivi. Então foi muito assim impactante, muito impactante. Agora em novembro a minha esposa vai fazer, já foi selecionada e vai ter a oportunidade dela.
Então eu já fico esperando assim tudo que ela vai viver lá e quanto isso vai ser bom para nós. Assim. Na verdade, eu vejo assim, dentro daquilo que eu acredito, né? A fé também na minha vida é um pilar muito importante, né? E a minha vida começou a fluir muito melhor depois que eu entendi que a gente tem linhas, né, na nossa vida. Então, a gente tem a Laís profissional, a Laís pessoal, a Laís esposa, a Laís mãe. Mas a minha vida espiritual engloba tudo isso, porque todas essas linhas passam por Deus dentro da minha vida. Então, depois que eu aprendi isso, que a minha espiritualidade, a minha fé, a Laís que vai na igreja, a Laís que canta no louvor, a Laís que acredita em Deus, não é uma linha, é tudo, abrange tudo. Eu concordo, o mundo secular e o mundo espiritual, eles não podem se distanciar. Não. Você não pode ser uma pessoa para o mundo e outra pessoa para Deus. Exatamente. Né? Então, eu acho que isso é... E assim, uma das coisas que eu discerni é que, assim, dentro dessas histórias, eu tive um histórico de um abuso sexual na infância, que era algo que, assim, me assombrou por um bom tempo e foi trazendo resoluções. E eu fiquei muito... Assim, faz 5 anos que eu faço psicoterapia, mas como um autocuidado, não é nem assim focado nesse conteúdo mais. E daí tinha coisas que ainda doíam, sabe? E aí foi o momento que eu percebi, olha, mas tem uma coisa que é a cura psíquica, ou a ressignificação, que nem sempre aquilo tem cura. É muito importante. E outra coisa é a cura espiritual, é diferente. Então, às vezes, você está buscando na igreja o que você vai encontrar no psicólogo. E às vezes está buscando no psicólogo o que você vai encontrar na tua espiritualidade. Não necessariamente na igreja, cada um vai viver de um jeito. Né? Eu vejo isso, né? Espiritualidade é construir sentido. Para onde que eu estou caminhando e por que eu estou caminhando nessa direção? O que isso diz sobre mim? Tire o trabalho. Tire a maternidade, a paternidade. Quem é você? O que sobra? E eu acho que às vezes a gente não se pergunta isso. Quem é você? Daí você vai lá e se define. Eu sou pai do fulano, eu sou professor, eu sou diretor da Unicesum. Arranque essas coisas. Aí, ali está você. Né? Então, eu acho que isso é algo que hoje fala alto na minha vida. Assim. Então, eu penso em tudo que eu vou fazer, põe sentido. Põe sentido naquilo, é diferente. Tem outro sabor, né? Sim. Então, e isso a música sempre... Então, o meu convite de casamento com a Isa era um convite que tinha um teclado e um violino. Tipo, porque foi a música que nos colocou, né? Um com o outro. Os meus filhos são super musicais, né? Porque quando eu tocava na igreja, a Isa estava... Né? A Isa de barrigão, nossa, a Maria Clara mexia quando eu via eu ensaiando ali na missa. Então, sempre foi... E a Maria Clara já vai comigo e ela pede para mim, pai, eu posso cantar com você? Você monta o microfone? Aí eu deixo baixinho, né? Põe um pouco mais de retorno para ela, porque ela não sabe. Acho que ela não vai ouvir esse podcast. Em algum momento ela vai. Descobri esse segredo. E aí... Aí ela canta o Glória lá, e daí o povo escuta na igreja, quando escuta aquele tracinho da voz dela... Procura, e daí já dá aquela risadinha, assim. Então, ensinar, né, pelo exemplo. A Laura, a minha também, tem essa veia. Porque também, desde a barriga, né? Louvando lá. Eles são esponjas do que a gente é, né? Que eles veem você fazer, eles vão fazer também, eles vão gostar. E em casa, tipo, ela pega não é espátula. O utensílio que a gente usa para tirar sorvete. Aquela colher de sorvete. Scoop. É isso aí. Que é redondinho assim. Aí ela acha que é um microfone. E daí ela fica... Lá. É uma graça. Eles são esponjas da parte boa e da parte ruim também, né? Sim. Porque às vezes é até, assim, nos confrontos. Olhar para ele e ver... E ver um mini você. Sou eu. Só que mais intenso. Isso. E aí você tem que educar, né? É quase se educar, né? Isso. Quando você está educando, você está quase se educando também. Exato. Mas é verdade. Se a gente não fizer esse trabalho, a gente não vai ter sucesso, né? Sim. Não tome coca, mas você toma todo dia. Sim. Não fale com estranhos. Aí você fala com um monte de gente estranha na rua, né? Vai chegar uma hora que ela vai te perguntar, mas pai... Eu falo, Exato. A Laura, minha filha, ela é super sociável. Aí eu falo que ela me obriga a ser simpática. Porque, tipo, ela fala, oi, tchau, tá todo mundo.
Eu vou absorvendo a experiência de vocês ainda, né? Como eu é muito pequenininho, Isso. então... Vai Vamos ver. vai chegar. Não, vai chegar a hora, vai chegar a hora. Eu vou voltar aqui pra contar alguma coisa. Agora, o que eu digo é que a experiência da paternidade ou da maternidade, eu acho que é a experiência mais transformadora, né, na vida da gente. Meu Deus do É um negócio que céu, não se explica, né? Eu tava Não falando tem. isso com uma amiga minha esses tempos, que ela também foi mãe há pouco tempo. Tem um negócio que tá comigo e com o Érico agora, que eu não consigo lembrar como era antes, sabe? Sim, Sim. parece que a gente É, sempre foi. Tua vida antes Cara, dele. é muito louco isso, é muito louco. E tudo que você acha brega antes, Clichê. você faz e fica apaixonado, né? Sim. Aham. Eu tinha um negócio assim que eu vi os pais, antes de ser pai, né? Você via os pais assim, a criança fazia... drrr, aí o pai, meu Deus, que gênio. Chama Harvard, né? Precisamos matricular essa Olha, criança. superdotado. Cara, hoje, o meu faz qualquer coisa. Outra coisa, eu não sou muito adepto de foto. Gente feia não gosta de foto, né? Aí eu não sou muito adepto de foto, assim, tipo, tirava pouco, tá? Vou pros lugares, minha excelentíssima até não gosta muito. Em vários lugares você não tira foto, eu tava falando, não gosto, tira uma e boa. Né? A foto eu mantenho aqui, né? Cara, agora, o moleque faz qualquer coisa. Falta memória no celular. Eu vi um negócio selfie, até a cara da gente aparece mais, só que daí você vai procurar uma foto só tua, não tem. Exato. Não, É tudo da exatamente. criança. Tudo da criança. Eu vi um negócio interessante hoje de manhã. Era assim, eu acho que eu tenho 25 fotos de 88 a 89, que foi o ano que eu nasci, 88. Meu filho tem 50, das 8 da manhã às 8h30, sabe? É Então, tipo isso mesmo. é muito, mas só que é... eu não tenho álbum, às vezes, porque a gente não toma vergonha de imprimir, né? E Agora colar, eu tô né? me enrolando pra passar tudo pra nuvem. Porque, tipo, não cabe mais nada no meu celular. E eu me recuso a pagar qualquer coisa, entendeu? Então Me eu... recuso a pagar. A pessoa tem toque, né? Acha que vai apagar, vai acontecer alguma coisa ruim. Fala assim, Isso. ai meu Deus do céu, não Não. vou apagar a cara da minha criança. Apagar. Entendi, pagar. Apagar. 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 Entendi. Não pagar, a minha filha ainda não tá comprando. Mas dá dó mesmo, né? Não, eu digo, eu achei que você ia ter que pagar espaço na nuvem pra ter Pode tanta ser. foto. Ah, pode ser. Nossa assim, senhora, mas- talvez eu faça isso. Eu não descartei esse ponto. Viu, mas você sabe que a experiência de imprimir esses dias atrás, eu falei, cara do céu, o primeiro filho, a gente até foi mais... Compra aquele álbum que, quando que caiu o dente, quando que nasceu o dente, quando Eu que... tenho esse álbum, eu só não preenchi Você, ainda. né? Idem, mesma coisa. Não, você vai ver se tiver o segundo filho. Meu Deus, meu piá vai fazer 3 anos já. E eu olhei o álbum dele e não tinha uma foto colada, judiação. Aí eu fui lá e imprimi uma... Porque, às vezes, a experiência do físico, de você pegar a foto na diferente. mão, é diferente. É. Então, verdade. muito legal, assim, você pegar, às vezes, até quando alguém vai na tua casa. E eles gostam. Sim. A minha filha fala álbum de foto. Eu posso Álbum. ver meu álbum de fotos e ela gosta de ficar folheando para ver ela quando era pequenininha e tal. Então eu acho que esse registro assim a gente tem que ter um esforço, que hoje tá tudo tão fácil, né? A gente vai perdendo o físico, né? A gente vai perdendo o físico, vai deixando só no E digital. até ler o livro, né? A gente às vezes você Baixa. gosta de pegar né? E Pegar a na gente mão. que tá na área acadêmica é muito artigo, né? Você baixa ali no celular e ó, artigo. Não tem mais Eu prefiro, nada. eu não. Eu leio, assim. A parte de artigo, essa parte acadêmica, não me importa tanto ler de forma digital. Mas literatura em geral, assim, eu preciso cortar minha mão no papel. Eu não gosto. consigo. Eu preciso Eu ter o gosto do peso, eu preciso ter o cheiro do papel. Isso mesmo. Eu gosto do físico tanto pra leitura literária quanto pra escrever. Tipo, eu vou preparar minhas aulas, eu tenho 1 milhão de cadernos. Aí eu... Pra- Na mão? Nossa senhora, eu escrevo uma linha hoje, minha mão já dá síndrome do túnel do carpo. Porque a gente perdeu muito, né? Eu falo que os alunos, esses dias eu cheguei na sala, nossa, vários laptops, tablets, eu falei, alguém sabe escrever ainda com caneta? Eu tenho umas Caderno alunas- de caligrafia, vocês têm? eu tenho umas alunas que elas têm, tipo, é o tablet, e daí o tablet é o caderno delas, eu acho maravilhoso, porque eu nunca ia ter aquela coordenação. E é bonito, gente, fica bonito, fica mais bonito do que as aulas que eu preparo, Aham. entendeu? Mas eu não, pra mim não serve. É riqueza, né? Tecnologia. Isso. Chat GPT. Em volta, ChatGPT é uma boa ferramenta, se você souber usar. usem de forma consciente. Exato. Usem de forma inteligente. Isso. Nós somos mais inteligentes do que... Lembrem que foi um ser humano que configurou tudo aquilo. Aham, E usem e aproveitem enquanto não tem a revolução das máquinas, enquanto elas não Isso. tomaram consciência própria e dizimaram a humanidade, usem com bastante consciência. Sejam educados com o ChatGPT. Peçam, por favor, agradeço. Eu sempre falo isso. Vocês podem ser poupados na revolução das máquinas. E voltando na questão que as crianças são esponjas, que elas absorvem, você vê, a Laura já tem esses traços que você falou que você tinha, ela já tem esses traços, ela ama caderno, ela não pode ver livro, gente, essa menina ama. E ela vê, quando eu tava corrigindo prova, ela sentou do meu lado e ó, Não, super... esses dias eu peguei o caderno de desenho da Maria Clara,
era sobre o dia 1º de maio, lá trabalho. O que você quer fazer? Ela desenhou a Unicesumar. Olha só. Porque ela se pergunta para ela, eu quero trabalhar com você na Unicesumar. Que bonitinho. Então, assim, eles vão olhando, né, pra gente como espelho. E isso é, cara, uma responsa, né? Sim. E se a gente, como professor, a gente já tem essa responsabilidade de ser um espelho do que se deve fazer, só que o filho é diferente, né? Porque esse continua sendo teu vínculo eterno. Então, eu acho que é por isso que a gente melhora como pessoa. Sim. Porque aí o que você talvez pensasse com mais inconsequência, agora você começa a pensar, não, tem outras Você tem o vidas. ser humaninho que Essa O depende. ser humaninho depende tem aquele menininho ali. Exato. E você já viu a foto dos filhos do Rodrigo? Sim. É muito engraçado, porque Já vi ao vivo. a Maria é a cara da Isa, tipo, todinha. E o João é a cara dele. É tipo assim, eles fizeram xerox deles mesmos. Assim. Aí volta a questão de profetizar. Quando a gente estava esperando a Maria Clara, eu profetizava. Ela vai dormir de noite, ela vai ser Faltou essa parte uma pra criança meiga, um monte de coisa. O povo vem e fala para você assim, se prepare, durma. Durma eu quando você acho pode. engraçado. Todo mundo, né, que tem filho diz, é a maior bênção da minha vida. Mas quando a outra pessoa engravida, você vai lá e fala, não, agora você vai ver. Prepare o dinheiro, prepare o seu... Não vamos romantizar aqui. Não, eu falo porque ficar assustando a pessoa. Não, fala da parte boa. Ninguém tentou devolver para o útero até onde eu sei. Né? É verdade. Então, daí eu falava, não, pode falar o quanto você quiser que eu vou profetizar. Que vai ser, só que esqueci de profetizar, que ia ser parecida comigo. Daí eu ouvia isso, mas nem é tua filha. Porque eu perguntei pra você se ela é parecida comigo. Mas daí veio o João pra solucionar Aí quando veio o João Francisco, eu profetizei isso, só que daí esqueci de profetizar que ia ser calma, né? E as outras coisas, e daí acabou que veio com a minha cara, mas o temperamento um pouco Diferente. complicado. Eu esqueci de pedir pra Deus pra Laura dormir a noite inteira, inclusive filha. Vamos lá. Ajuda. Vamos lá, ainda dá tempo. Você tinha voltando na parte da igreja, você tinha um projeto aqui, não tinha? A gente tinha um projeto, D20. o D20, que era um grupo de oração que a gente fazia nos intervalos das quintas-feiras, né? E aí foi até a pandemia. Daí, na pandemia, acabou e tinha um aluno também que era o entusiasta disso e ele conduzia bastante os trabalhos ali, ele acabou se formando. Então, acabou não tendo mais, né? Mas fica o convite, caso algum aluno Mas tem queira, alguns alguém alunos queira que fazem tocar. um grupo, né? Tem. É um outro nome agora. Tem um grupo que faz. Só Que é, inclusive, nas quintas-feiras. Só que não tá como um projeto de extensão, né? O D20 era um projeto de extensão. Mas eles fazem uma reunião e eu acho que, assim, nós não somos uma instituição confessional, né? Mas aqui a gente tem essas liberdades, Claro. tanto de crer Sim. quanto não crer. Sim. E existe esse espaço, né? Então, quando a gente quer fazer algum tipo de encontro, né? E isso não vai trazer mal nenhum para nós, né? Então, eu acho que é muito bacana que essas iniciativas partam, né? Dos alunos também. E tendo essa liberdade, porque é assim, que nem a gente tá falando aqui, né? O Rodrigo católico, eu sou evangélica, a gente tem essa vida, você é o quê? Eu sou... Eu tenho minha fé, eu sou muito devoto de São Jorge. Gosto muito de São Jorge. Mas eu sou meio aberto, assim, eu não sou muito, pra eu não falar, né, que eu sou católico não praticante. Eu tenho muita fé, eu tenho muita espiritualidade, mas eu não gosto da burocracia, poderia dizer, do cerimonial. Assim, eu não tenho paciência, mas por ser uma pessoa mais agitada, etc. Ritual, né? Talvez em algum momento, eu já fiz retiro, já fiz tudo isso, assim. Talvez em algum momento eu tenha essa virada, assim. Sou muito espiritualizado, mas hoje eu digo, eu não tenho religião nenhuma. Assim. Tenho fé, acredito em Deus, etc., mas não tenho nenhum tipo de assim, compromisso, sabe? Com aquilo. Porque eu acho que para você, talvez, professar, né, realmente que você é de alguma religião, acho que você tem que ter um certo tipo de compromisso. Eu não tenho... Acho muito bonito quando o Rodrigo fala. Acho bonito quem tem fé. Essa fé para si, sabe? Tipo, porque eu também atrelo muito comportamento de algumas pessoas que vivem enfiado dentro de igreja e muitas vezes não professam aquilo, né? Não vivem aquilo, é só pra falar, encher o saco das outras pessoas. Sim. Mas eu acho bonito, cara. Quando o Rodrigo fala, quando você fala, eu acho legal ter esse comprometimento e essa fé. Mas eu poderia dizer, agnóstico não. Agnóstico é o maior covarde da escala da fé. Porque ele fica naquela assim, se der certo eu vou, se não der, tava certo também, entendeu? Tô brincando. Você pode ser o que você quiser. Só não tem uma identificação. Exato. Mas assim, aqui, eu acho assim, que aqui na instituição a gente tem essa liberdade, né? Sim. Você professar a tua fé
E a gente Sim. sente muito esse respeito. Cada um tem a isso sua identidade. Isso é um valor né? nosso. Diverso e respeito. Isso. Com tudo. E né? eu acho Então, assim que, inclusive, que nem eu, depois que eu me encontrei, porque eu me encontrei na minha religião, eu não abro mão do meu ministério na igreja, enfim, é uma coisa que é muito importante para mim. E eu acho assim que depois que eu firmei esse pilar na minha vida, eu me tornei um ser humano melhor, uma professora melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, enfim, tudo. E a gente aprende que a gente tem que respeitar, e o respeito é para todo mundo, independente se eles têm o mesmo pensamento que você ou não. Né? Sim. Aí vai isso que o Alan trouxe, né? Tem pessoas que elas falam da fé, mas não vivem. Isso. Se você for viver, o ensinamento, a palavra, você vai ser uma pessoa melhor. Obviamente, porque a Bíblia, Jesus nunca ensinou nada errado, nada ruim. Né? Ensinou sempre o amor, o respeito, que eu acho que é um mandamento chato, né? Amor é o que transforma. Então, se você ama, você não desrespeita, você não passa por cima de ninguém, você não quer socar a tua opinião goela abaixo das outras pessoas, impor. Você vai fazer o bem e não o mal. Sim. Então, em si, né, vai ter pessoas que eu creio nisso, que não tiveram uma prática religiosa, mas tiveram uma vida que foi um exemplo que inspira também outras pessoas da mesma forma, que faz sentido para ela, que põe sentido nas coisas e que vai conduzir para um caminho de céu. Que eu não sei, né, o que cada um acredita como céu. Eu tô tentando ir para lá. Eu também. Não, eu vou. Eu já... Estamos tentando. Então, às vezes, a sociedade diz para... Às vezes, eu até com a psicóloga, né? Não, mas seja mais legal com você, né? Porque, às vezes, né, nesse contexto... A gente se cobra bastante. Tá, mas eu não quero ser legal comigo, eu quero ser santo, né? E daí a exigência é bem maior. Sim. Porque quando... Não, mas isso é compreensível, né? Não, eu quero entregar mais. Sim. E aí, nisso, uma autorresponsabilidade que fala. E isso não é dentro da igreja que tem que acontecer. Isso é aqui. 100% da tua vida. É dentro da minha casa, é onde eu tô. Né? Não adianta ser de Deus só na igreja. Né? Se você quer viver isso, você tem que viver isso em todos os lugares. Até porque a gente acredita na onipresença, onisciência. Então, Deus está em todos os lugares a todo tempo, né? E você não está só dentro da igreja. Exatamente. Né? Sim. E eu acho que é muito bacana, que nem você falou, né, a respeito da Bíblia. Tem algumas coisas ali que estão escritas na Bíblia que, para mim, me ajudam a viver, assim, sabe? Que nem você tava falando assim, eu não... Quando você, no começo, né? Você falou, eu não esperava que eu ia ser diretor. Será que isso é para mim? Não sei o quê. Não estava nos meus planos. Eu sempre lembro, assim, que Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Sim. Então, era aquilo que ele tinha para você. Né? Então, eu acredito... E tem alguns versículos, né? Palavras, enfim... que na minha vida são chave, né? E me ajudam nesse caminho que a gente quer seguir, né? Até porque a santificação não é assim que a gente está acostumado, a canonização. Você se santificar é você se separar para viver uma vida para Deus, né? Enfim. Todo mundo pode. Todo mundo pode. E aí? Esgotamos? Não esgotamos. Vamos lá. Bom, papo profundo, né? A gente ficou sério, né? Fomos religiosidade. Você chegou até um momento assim que... Exato. Vamos deixar mais leve esse assunto. Fala mal de aluno, tô brincando. Brincadeira. Acabamos de falar desse... Não, eu falo assim, não, você tem que ser uma pessoa boa, entendeu? Você não pode tirar nota de aluno só porque você não vai, né? Ser bom, mas... Exatamente. Isso não significa passar o aluno. Então, vamos lá. Bom, futuro. Fala um pouquinho. Quais são seus planos? Quais são meus Dominação planos? mundial? Olha, você sabe que isso é uma pergunta interessante. Eu já pensei muito mais sobre o futuro do que eu penso hoje. Então, como eu falei, lá no ano de 2006, que eu estava pensando, eu escrevia o meu futuro no caderno. Hoje eu não sei. Realmente, assim, se me perguntar, eu não sei. Se a minha vida continuar como está hoje, está perfeito. Porque eu faz tempo que eu digo assim, eu cheguei na minha fase mais feliz, cheguei na minha fase mais plena. Só que daí sempre vão me surpreendendo que sempre tem algo mais para acontecer. Então, hoje, né, futuro de carreira. Eu não tenho um plano, né? Eu quero crescer na empresa,
Eu quero que aconteça o que tiver que acontecer naturalmente. Hoje a minha preocupação é fazer o melhor trabalho que eu posso fazer hoje, né? Você pretende ter mais filhos? Não, não pretendo. Mas 2 também tá bom. dois tá ótimo. Excelente. Mas também, se vier, não vou me jogar da ponte, né? Vou acolher e vou amar. Né? Por favor. Enfim, onde cabe 2, Se cabe no 3. futuro o terceiro filho do Rodrigo estiver assistindo esse podcast, ele te ama. É um planejamento, né? Uma coisa é o que você planeja, outra coisa que acontece, né? E muitas coisas acontecem diferente dos nossos planos. Então, não tenho metas estabelecidas, né? Hoje é só tentar fazer dar certo, né? E quando vocês perguntam, mas que horas e tal, eu não sei também, né? Eu falei. Como que as coisas acontecem. Mas eu posso dizer para vocês que eu durmo 8 horas por dia, que essa noite eu não dormi porque eu fiquei assistindo MasterChef. Mas eu durmo toda noite, eu priorizo isso. Quando eu coloco o celular para despertar e fala que só tem 6 horas e pouco, já me dá uma tristeza. Que eu penso, menos tempo de vida, né? Dormir menos. E eu vou para academia 3 vezes por semana, fielmente. E, então, assim, tem algumas prioridades. Mas né? é porque é saúde, né? É. Se você não tiver bem de saúde, Eu você faço não vai terapia. trabalhar. Tem que priorizar, né? Então, aquilo que eu digo assim, se você disser para mim, minha prioridade é fazer a unha toda semana, você vai dar um jeito de fazer a unha toda semana. Você vai arrumar tempo e vai arrumar dinheiro. Então, quando uma pessoa diz para você assim, que pena que a gente não está se vendo, né? Porque não está dando tempo. Mesma coisa que ela te dizer, você não é tão importante para mim assim. Você não está dando tempo de se ver, porque quem a gente precisa ver, a gente dá um jeito de ver. Né? Meus pais eu não deixo de ver, de jeito nenhum. Claro que a rotina, né, vai consumindo a gente, né, com vários afazeres. Sim. E você tem amigos ali que talvez não consiga com a frequência que gostaria, né, encontrar, mas pelo menos falar, mandar uma mensagem, conversar. Oi, ainda estou vivo. E isso é algo que, assim, hoje a minha família é extremamente pequena. Pra vocês terem ideia, eu tenho uma prima. Uma só. Acabou. Né? Então, eu tenho 2 tios, 2 tias, na verdade, de sangue. Um tio que é o marido da minha tia. E uma prima. Isso. E acabou. Acabou a família. E os meus irmãos ali. Então, é tudo muito pequeno. Então, eu acabei aumentando a minha família. Com compadres, com amigos, com pessoas que foram entrando, com quem eu tenho muita intimidade, regularidade de convivência e tal. Então, a gente vai estar sempre se dividindo. A minha vida social hoje não é em boteco. Assim, depois que a gente tem filho, a primeira coisa que você pensa, vai ter espaço kids, né? Segundo, vai ter onde sentar, vai ter comida, o som não vai estar muito alto. Então, envelheceu, né? Sim. Assim, tua cara pode ter botox, você pode até ter uma carinha de jovem, mas o espírito aqui já é. De um senhor. Então, a minha vida social hoje é visitar essas pessoas ou elas irem na minha casa, basicamente isso. Vez ou outra a gente sai comer fora. Comer fora. Esse é o programa. Sim. Porque, assim, para eu ir num show, cara do céu, tem que Demanda uma energia. Não, daí já absurda. pensa, as crianças não vão poder ir. Daí tem que, né, tem toda Deixar uma com logística. alguém. Então. Deixar com alguém. toda Então, assim, uma logística. vai mudando a vida. Mas faz falta para mim? Não faz. Né? Então, Porque tem eu já outras coisas vivi mais essa fase, né? importantes. Eu já vivi a fase de ser solteiro, vi a fase de ser casado, mas ainda ser jovem sem filho. E agora estou vivendo uma fase de ser pai. Uma hora os filhos vão crescer. Sim. E daí eles que vão sem a gente para os lugares e aí daí a gente você volta. reaprende Sim. a viver com o cônjuge. Inclusive, amor te ama, meu maridinho. Exatamente, a gente são fases, né? Então, o ideal é assim, a gente aprender com a fase que a gente está vivendo, né? Eu acho assim que ônus e bônus para tudo na vida, né? Eu acho assim que cada fase tem as suas dificuldades e cada fase tem os seus benefícios. Isso. Então, E todas passam rápido. todas passam rápido. Então, Então, o Érico tá com 4? 3 meses. 3 Hoje meses. especificamente. Ó, parabéns, meu Se você aniversário. está no dia futuro, 13? se você é dia 13. Se você está no futuro, obviamente já tem mais meses a criança. Hoje 3 meses, exatamente hoje. hoje a Laura faz 1 ano e 11. A Laura também é do dia 13. Olha só, inclusive assim, eu sou um entusiasta da paternidade. Eu fico muito feliz assim quando as pessoas falam, então foi perto ali o Murilo da Odonto, o Alan, quando vieram contando, você pai,
Professor Luiz da psicologia, ninguém sabia. Ninguém sabia, o Luiz é muito quieto, cara. Tem que trazer o Luiz Daqui aqui. a pouco eu falei, nossa, mas que bacana. Porque, claro, tem pessoas que estão resolvidas, não querem ter filhos, e tá tudo bem. Tudo bem. Né? Tá tudo bem. Só que quando uma pessoa fala para mim assim, eu penso, cara, ele vai entrar nessa viagem, vai ser Sim. maravilhoso. Não, e muda muito. E Nossa. muda muito, assim, e passa rápido demais. Voando. 3 meses, quando você piscou, fez 1 ano. É que nem eu que gestei, né? Eu olho pra Laura e falo assim, nossa, nem parece, eu nem acredito que eu já tive grávida, a Laura já nasceu, tipo, já vai fazer 2 anos daqui a pouco. É muito rápido. Exato. Dá trabalho, dá, mas nossa, é rápido e cada dia, assim, esse primeiro ano, meu Deus, cada dia uma A evolução descoberta, é né? Uma coisa monstruosa. nova. Sim. Eu pensava, assim, quando a gente ficou em casa, os primeiros dias, eu falei, nossa, mas como é que nós vamos aguentar ficar em casa, né? Porque a gente sempre você sai trabalhar e às vezes até nas férias fica meio perdido nos primeiros dias, né? Sem ter muito o que fazer. E, cara, eles tomam o tempo, se entrete fácil. Sim. Um bebê ali, assim, você nem vê que Sim. o tempo passou. É verdade. Só quer voltar embora, às vezes, né? Você vem trabalhar. Sim, eu venho trabalhar e, tipo assim, eu amo ser professora. De verdade, eu não me vejo fazendo outra coisa. E eu venho trabalhar muito feliz. Mas, tipo assim, quando começa a dar 10 horas, eu já fico pensando, nossa, o que será que a Laura tá fazendo? Será que ela dormiu? Será que ela comeu? Uhum. Tipo assim, já começa a entrar em uma outra vibe, Os né? meus 2 já estão grandinhos, né? Então, eles esperando na janela. Então, às vezes, eu saio, fico os 2 ali dando tchau. Às vezes, eu volto. Daí, quando eu volto para casa, eles veem o barulho do portão, correm lá na janela e ficam lá. Ou vão se esconder quando eu chego em casa. Aí eu tenho que chegar e procurar. Já é rotina, né? Então, isso é muito gostoso. O que ainda me mexe um pouco é viajar. Então, assim, uma coisa é você ficar ausente agora quando eu tenho que viajar e ficar mais dias fora, assim. Tanto que o acampamento, o meu sofrimento, eu nunca tinha ficado 5 dias distante deles, ainda mais sem ver, né? Eu chorava todo dia de saudade das crianças Eu lá. acredito. Porque eu pensava, meu Deus do céu, como dói, como dói. Eu tô querendo participar de um congresso, não fiz inscrição até agora, porque eu fico pensando nisso. Como é E que eu vou você ficar não 2 dias acredita sem aula? que dói desse jeito, até ter. E daí aí é que eu falo, o amor tem consequências, né? Uhum. Então, só que a gente não vai querer deixar de viver a dor, você não vai se acovardar. Você não abre mão, né? Então, quando eu vejo, assim, uma mãe que perdeu um filho, cara do céu, é um negócio, assim, Absurdo. absurdo. Mas ela não ia deixar de ter o filho, mesmo passando por toda essa dor. Mesmo sabendo, Se né? ela pudesse voltar atrás e escolher para eu não passar a dor de perder o filho, eu não vou ter. Ela passaria tudo de volta, Uhum. porque a gente paga o preço que for preciso. Sim, com Sim, certeza. é verdade. Com certeza. E já que a gente tá falando de... Já que a gente tá nesse momento mais Emoções. emoções... Bom, falando sem demagogia aqui, sem ficar puxando o saco também, mas o Rodrigo é um cara muito querido por todo mundo. É, óbvio, vai ter as pessoas mais próximas, né? E algumas pessoas que só conhecem de passagem. Mas algumas pessoas quiseram gravar. E... Tá, 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 tá. Você está no arquivo confidencial? Exato, quase. Por Agora- essa eu não esperava. Quiseram gravar algumas mensagens. Igor, tá tudo certo lá? Tudo beleza? Eu vou pegar uma aguinha pra você, Exato. que vai precisar. É, exato. Enquanto isso, É desse jeito. é muito emocionante. Ou não, né? Tomara que seja. Mas algumas pessoas quiseram gravar algumas mensagens pra você. Foi meio em cima da hora, porque também foi tudo muito rápido, né? Pra gente montar esse podcast. Mas acompanhe comigo aqui na tela, nesse momento, professor. Tem algumas pessoas que querem dar uns recadinhos pra você. Vamos lá. Então, falar do Rodrigo é falar de uma pessoa extremamente simples, competente em todas as áreas que atua, em tudo que faz. Uma pessoa de extremo bom coração, acessível, né? E eu tive a oportunidade e tenho a oportunidade de conviver com o Rodrigo, né? Não diariamente, mas todas as vezes que a gente se encontra, a gente conversa sobre coisas construtivas, coisas que fazem com que a gente tenha vontade de ser uma pessoa melhor. E falando de você, Rodrigo, né? Sempre você eternamente grato por tudo que você indiretamente, diretamente ensina para todos nós, né? E me sinto muito feliz também de poder ter uma pessoa trabalhando assim ao meu lado, uma pessoa que contribui também para que eu seja uma boa pessoa, né? E quero aqui dizer, né? Terminar essa frase, essa fala, colocando uma fala que o Rodrigo falou numa das últimas conversas que nós tivemos,
que ele falou assim: nós devemos estar onde as pessoas precisam de nós. E o Rodrigo é essa pessoa que, quando precisam dele, ele está sempre disponível, sempre disposto a partilhar as graças que ele recebe com os demais. Então, foi assim comigo e eu percebo que é assim no dia a dia. Então, Rodrigo, um grande abraço. Sempre pode contar comigo aí. E um abração para você. Tudo de bom. Isso aí. Sim. Depoimento do professor Bruno. Inclusive, prof. Bruno, você será convidado. Exatamente. Nós próximos aí. Quer mais? Tá bom? Quer mais? Não sei o que tá preparado. Temos mais. Olá para todo mundo que está assistindo, especialmente para o meu amigo Rodrigo. Então, me incumbira dessa missão aí de falar mais uma vez, né, do meu amigo. Eu fico muito feliz porque, de fato, a gente, né, criou uma relação de amizade muito legal. A gente se conheceu, né, a partir da Unicesumar, em 2018. E o Rodrigo sempre muito interessado, né, sempre muito ativo dentro da psicologia, se identificou muito, né, com o perfil do curso. Isso fez a gente se aproximar, conversar cada vez mais, né, e a partir disso aí a gente firmou uma grande amizade, através das cantorias, né, tanto na faculdade, na igreja. Rodrigo sempre foi, né, um bom ouvinte, uma pessoa muito sensível, né, que sempre trouxe palavras assim de conforto, né, sempre estava aquela pessoa ali disponível para ouvir quando a gente precisava. E acho que talvez seja uma das características assim mais importantes, né, dentro de uma pessoa, que né, o saber acolher, o saber ouvir o outro, né, ele é muito compreensivo. E são características fundamentais, né? Eu vejo assim que ele ama a docência, ele ama tudo aquilo que ele faz, então ele faz com muito amor, com muito carinho, com muito zelo. Hoje, né, no papel aí de direção, de coordenação, isso também fica muito perceptível, né, porque existe amor ali no que se faz. E acho que isso faz a diferença, com certeza, né, porque as pessoas se sentem pertencentes, se sentem amadas, e isso faz, né, dar uma diferença aí nesse clima, né, de organização, porque traz esse aconchego, né, a gente fica aqui boa parte do nosso dia, e isso é muito importante para o nosso trabalho. E é isso. Professora Camila. Então, o Bruno foi uma situação que, quando eu assumi a coordenação, eu tinha que, as minhas aulas iam ficar para alguém, né? E aí eu tinha que contratar alguém, e ele estava naquela fase, terminou o doutorado, estava tentando se encaixar, né? E deu certo dele entrar, assim, foi, assim, providência. E aí ele sempre falou: eu sou muito grato, tal. Até a última vez que a gente conversou, eu falei: olha, na verdade, eu só fui um instrumento para que você tivesse o que já era teu. Não fui eu que te dei isso, né? Não fui eu que... Foi o teu mérito, foi a tua busca e foi o que Deus preparou para você. Eu só estava ali para fazer o meio de campo, né? Mas eu fico muito feliz de ver, assim, que a bênção que atingiu a minha vida transbordou sobre a vida de outro também, né? E a Camila foi a primeira amiga que eu fiz aqui, né? Quando a gente chegou era tudo mato, né? Então, Vocês foram caminhando junto? Nossa, acho que tinha uns 30 professores, né? A sala dos professores era no -1 aqui, lá na Copa, onde é a Copa hoje. Então, era bem pouca gente, todo mundo se conhecia e a gente conversava muito, né? E aí a gente foi trocando sempre muita ideia, muita figura. E também, quando a Camila começou a tentar engravidar, daí eu falei: olha, amiga do céu, já que se quer, eu vou interceder forte aqui. Então... rezei muito. Hoje a Olivia já está aí quase completando 1 aninho também. E é outra pessoa, né? A Olivia já viajou mais do que eu. Do que muita gente, né? Porque internacional a a criança. menina tem o pé não é nem na estrada, é no céu, né? Porque a Camila gosta Antes da de certidão de viajar. nascimento, ela já tinha um passaporte. Exatamente. Então é muito, muito gratificante, assim, conhecer essas pessoas que edificam, né? Que a gente vai aprendendo com elas. Eu acho que é fundamental numa relação a admiração mútua. Porque se você não admira a pessoa, fica difícil. Sim. Né? Você querer manter essa relação afetiva. Então, 2 pessoas que eu admiro pra caramba. Calma que não acabou. Estamos a última. Vamos lá. Vamos lá. Oi, Rodrigo. Você é o amor da nossa vida, nosso presente de Deus de todos os dias. A Maria Clara tá dormindo ainda e o João tá aqui. Ô, papai! Mande beijo pro papai.
Maria, nós te amamos. Então, que Jesus e Nossa Senhora sempre te abençoe. Beijo. Mande beijo pro papai. Que beijo gostoso. Isso foi hoje cedo. Então, eu falei, vou usar com a mesma roupinha que ele tava agora. Não, esse Eu, daqui... peguei, Isa, será que ele tava pra você? Bem rapidinho. Então, eu sempre falo, tem um porta-retrato lá na minha mesa, né? E eu sempre falo que é um clichê de formatura, que eu sempre digo assim para os alunos, olha, mais importante do que o que te trouxe aqui é o que te fez ficar. E aí, dentro desse propósito, existem nomes, né? Quem são os teus porquês? Então, assim, a gente se sacrifica, independente do que você resolve fazer, você não tem conquista se for tudo muito fácil, né? E aí, nesses sacrifícios vem renúncias, inclusive, de convivência, né? De você estar perto e tal. E, às vezes, a gente tem que conseguir lembrar, né? Quem são os nossos porquês, por que a gente está aqui, né? E, na verdade, assim, eu vejo que quando eu ia me apresentar para os alunos, eu sempre trazia o Lattes, né? A gente vai lá, eu sou professor fulano, minha formação e tal. E daí eu comecei a mudar isso justamente porque eu começo a entender, não, mas a nossa relação com o aluno, ela é humana acima de tudo. Nós somos pessoas. Ele tem que saber quem eu sou, né? Eu sou um cara de carne e osso, né? Que come, faz cocô, faz xixi, igual ele. Que chora. Chora, Que também derrama erra, lágrimas. né? Também derrama, erra, não sabe tudo, né? E tem lá uma vida familiar com dificuldades, com alegrias, que vai encontrar no mercado, no clube, né? Em tantos lugares, e é uma pessoa comum. Aqui, nesse contexto de relação profissional, um está numa posição e outro está em outra. Poderia ser diferente, né? Assim como tem pessoas que poderiam estar no meu lugar. Hoje eu estou nesse lugar, mas poderia ser outro, né? Assim como tem alunos que poderiam ser nossos professores, porque também já tem graduação, já tem mestrado, mas na escolha daquele momento ele se colocou na condição de aluno e nós estamos na condição de professor. Da mesma forma que você é diretor, professor, mas você é aluno na teologia. Exatamente. E um se submete ao outro, né? E eu acho que é na relação humana que a gente vai construindo o que faz diferença, né? E o que a gente leva daqui são os laços e o que fica na memória afetiva, né? O professor que a gente lembra, o colega que a gente lembra, porque afetivamente nos marcou de alguma forma, né? Então é muito bom colecionar isso, né? E daí quando a gente faz uma trajetória numa instituição, grande ou pequena, a gente vai colecionando isso para nossa história, né? Essas pessoas, eu acho que isso que é o mais valioso, né? O resto fica, os números ficam, é efêmero, né? É passageiro. Às vezes a gente até se preocupa demais, né? Quando a gente está aqui, os índices educacionais, a nota do ENAD, o reconhecimento. Claro que a gente quer tudo sempre o melhor resultado, a gente quer sempre a nota 5. Faz parte das responsabilidades. E às vezes não vai atingir. E às vezes aquilo gera na gente uma angústia, um sofrimento, uma frustração. Mas quando você olha para as pessoas que construíram tudo aquilo, então para mim não importa, sabe? Para mim o que importa é que o curso é a nota 5, porque eu olho de quem ele é feito, não do que, né? De quem é aquele professor, aquele aluno, que eu sei o que está entregando, né? E a gente tem essa tranquilidade de pensar, não, o aluno que nós entregamos para o mercado, ele é um aluno bem preparado, né? Porque ele passou tanto por uma formação sólida, por consciência humana, cidadania, por trocas. E aí eles levam a gente daqui e também não esquece de nós, né? Então eu acho que é isso que tem que ficar mesmo. Acho que isso que é o mais importante. É isso. Professor, antes de agradecer, eu queria só... Deixa as tuas redes sociais, fala aí onde o pessoal pode te encontrar, mandar todas, mensagem. Todos, né? Se a pessoa quer mudar de contas no curso, se a Instagram? pessoa quer sair de uma turma e ir para outra, você pode mandar direto. Não façam isso. Não façam é essa isso. parte. Não é essa parte, tá? É para outra coisa. Isso aí vocês resolvem em outro Isso, departamento. vai no multi. Exatamente. Então, Rodrigo já tem coisa demais para fazer. A minha rede é @RodrigoCaetanoPG. É a rede que eu movimento hoje, porque, na verdade, eu até já tive mais contas. Uma do Brincando de Chefe, que eu ficava postando receita, não dei conta de ser blogueiro. Né? Mas existe, né? Existe, tá lá. Então, faz 1 ano e pouco que não tem conteúdo novo, mas tá lá. Né?
Mas é essa rede que eu mais uso, que eu mais acesso. Instagram, Facebook eu não vejo muito, mas existe também, né? Então, normalmente eu nem sei se está privada, minha rede acho que está aberta. Todo mundo vê. Então, A licença tem? A Licença também, Licença PG, que é da vai estar TIM, aqui passando em algum lugar, tá? que também tem, no se entrar momento. na Rodrigo PG, descobre as outras. Ah, então, Então, vai beleza. lá. Tá o caminho. Rodrigo Caetano PG, na verdade. Rodrigo, cara, quero te agradecer demais por você ter disponibilizado esse tempo aí pra vir falar com a gente. Papo Você ter rendeu, dado né? o ok pra gente. Você ter dado o ok também da gente realizar Poder isso tá daqui. aqui. Foi muito legal. Foi uma semana meio doida aí. Tivemos, né, várias ajudas, vários ajustes. Mas espero que isso daqui dê certo também. Então, tipo, você também faz parte disso, porque você que deu o start. Com certeza. Então a gente queria agradecer bastante mesmo por você ter cedido esse tempo pra gente e contado, né? Todas essas histórias que a gente tá falando aqui. Eu que agradeço a iniciativa de vocês. Eu acho que isso é sensacional, assim, porque hoje a gente tem essa ali na sala dos professores, mas às vezes a gente não conhece mesmo a fundo a história da outra pessoa. E às vezes a história da outra pessoa se conecta com a nossa. Essa identificação. Então acho que é um trabalho muito bacana para mostrar do que somos feitos, né? Carne, osso, histórias, né? Então eu acho sensacional a iniciativa. Eu espero que tenha bastante adesão. Eu vou ficar curioso também para ouvir as histórias de quem vai vir aí, que vai vir gente que eu não conheço, né? E os professores também saibam que em algum momento vão ser convidados, Com né? certeza, professores, A ideia é a vocês gente serão convidados. seguir isso aí, né? E tocar isso para frente para rodar todo mundo aí, né? E conseguir fazer esse trabalho de se conhecer aí mutuamente. Então, parabéns aí para vocês pela iniciativa. Todo mundo muito caprichado, bem preparado, muito profissional isso aqui. Tá profício. A gente até se surpreendeu e depois que a gente montou, a gente falou, nossa, Nossa, Ficou ficou- legal. a gente bateu palma pra gente mesmo. Quando eu vi a foto, tem até uma canequinha personalizada, né? Lágrimas dos alunos. Vamos deixar claro que essas lágrimas são de alegria. Exatamente. Tá? De Sim, alegria. pela aprovação. Pela né, no aprovação, final do porque semestre. estão no Unicesumar, porque são nossos alunos. Vocês são... Pessoal, bom, então, para vocês, tanto professores quanto os alunos, quem for assistir, né, quem for ver esse papo aqui, Inscreve valendo nota. Mentira. É. Mas inscreve. se inscrevam, compartilha, tá? Mandem mensagens pra gente. Ainda é um formato que a gente tá adaptando, Trabalhando. né? Talvez a gente faça ao vivo, a gente não sabe se vai ter superchat, se não vai ter, se vocês vão mandar mensagem pra gente. Se encontrar a gente no corredor e falar, vocês têm que levar tal professor, vocês têm que falar de tal Isso. assunto, deem sugestões pra gente, se vocês gostarem, tá? Comentem, compartilhem. E mais do que tudo, conheçam, né? O pessoal que tá vindo aqui, os professores. A gente começou com o Rodrigo hoje, mas tem histórias sensacionais espalhadas aí pela Muitos sala dos professores. Então a gente, né, espera de vocês esse feedback, que vocês falem pra gente o que vocês querem. Quero aí pra gente. agradecer muito a professora Laís também, que se disponibilizou a estar aqui agora cedo, minha parceira. Então a gente vai tentar manter dessa forma, O beleza? prof. Allen também. Alan. Isso. Ele atende por qualquer um. Qualquer nome. Mas a Alan, fala Alan, certo Mas da a preferência. Alain, exato. Suzy, você pode me chamar da forma que você quiser. Também agradecemos pela iniciativa. Essa ideia a gente teve na reunião da Semana Pedagógica. E o Alan teve a iniciativa de colocar no papel e depois tirar do papel. E me chamou. Obrigada por ter me chamado. Nada, imagina. Ficamos muito felizes de estar aqui. Rodrigo, obrigada de novo. a Inclusive, você. vão lá nas nossas redes sociais também. Exatamente. Está passando aqui em algum Em lugar? algum lugar está passando. Beleza? Mas brigadão, galera. Até uma próxima. E, mais uma vez, é isso. Histórias, um podcast Unicesumar. Até mais, galera. Falou.